vontade soberana do Senhor. Não é falta de fé, nós temos fé nisto, e nós já vimos, algumas vezes, inclusive nessa igreja, Deus operar coisas tremendas. Mas o Deus que liberta Pedro da prisão é o mesmo Deus que permite que Tiago seja morto, né? Poucos dias de diferença. É Deus. Essas coisas estão no controle e na vontade de Deus. Eu sempre oro a Deus para que Deus dê essa força, né? Deus dê esse consolo e essa consciência, né? Naqueles que ficam, né? Nos filhos, nos cônjuges, nos parentes, nos irmãos, né? E para aqueles que ficam, sempre é mais difícil, né? Mas amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir convosco o texto da palavra de Deus, se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, ou quer eu esteja ausente, eu possa ouvir acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, que eu possa ouvir isso de vocês. A igreja está no mesmo espírito, combatendo juntamente, né? Combatendo, todos juntos, como igreja, combatendo, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, com a mesma motivação, pela fé evangélica, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé evangélica, ou pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis. Vocês não devem ficar admirados. Vocês não devem se surpreender daqueles que resistem. Os que resistem à fé evangélica, os que resistem às boas novas. O que para eles, para estes que resistem o Evangelho, na verdade é indício, é um sinal, é um vestígio de perdição. Perdição aqui entenda condenação, né? A rejeição do Evangelho é a maior prova de que a pessoa permanece na condição de condenado. Mas para vocês é indício de salvação. E isto de Deus, salvação de Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite com os irmãos sobre o que Paulo chama de combate pela fé evangélica, lutar pela fé evangélica. Ele não fala sobre combatendo tão somente no mesmo ânimo pela fé. Ele fala da fé evangélica, ou da fé do Evangelho. Muitas pessoas no mundo manifestam fé.
num sentido geral. Existem muitos tipos de fé. Cada um tem o seu tipo de fé. Eu estou falando, não, obviamente, a fé que a igreja manifesta. A fé que a igreja manifesta é a fé no Evangelho. E é sobre essa fé que nós devemos batalhar, que nós devemos combater. Mas existem muitas pessoas no mundo que dizem ter fé. Existem pessoas que têm fé na própria fé. E o que eu falo não é uma simples redundância. Existem pessoas que simplesmente creem na fé, desatrelada, desconectada totalmente do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo. Tem fé, né? Simplesmente fé de que algo pode acontecer, de que algo vai dar certo. É interessante, não sei se você já percebeu isso, mas existem pessoas que manifestam esse tipo de fé e falam assim: puxa, nós estamos nessa situação, cara, tem que dar fé, tem que ter fé para dar certo. Sim, mas fé em quê? Tem que ter fé. Tem que acreditar que a coisa vai dar certo. Não se sabe nem no que a pessoa tem fé. Por isso que eu digo que é fé na fé. Sabe? É como se alguém dissesse: olha, o negócio é acreditar que o troço vai dar certo. Muitas vezes a pessoa nem crê no Deus da Bíblia. E ele fala em fé. E eu quero deixar bem claro que nesse tempo na minha escalada, né, nesse meu caminhar de alguns anos já de fé, eu chego num ponto em que eu não posso, não devo, em hipótese alguma, em julgar qualquer tipo de fé que as pessoas manifestem. Porque isso, a fé no Evangelho, é algo concedido por Deus. Isso é algo dado por Deus. Isso não é algo pessoal. Isso não é virtude pessoal. Não existe mérito. Bem-aventurado é o homem, a mulher, que tem os seus olhos abertos e ele passa a acolher em seu coração e receber de Deus a fé no Evangelho. Mas existem muitas pessoas que têm fé em coisas que não têm nenhuma ligação com Deus. Por exemplo, as pessoas que manifestam fé, por exemplo, na astrologia. É um tipo de fé. Você já viu pessoas que creem no horóscopo? É um tipo de fé, é uma fé nos astros. Irmão, e bota fé nisso, irmão, porque o cara não sai de casa sem antes olhar o horóscopo. Não é verdade? Ele olha e tem que ver o que está dizendo, o que vai ser naquele dia. Ele tem fé naquilo. E aquela fé vai levar ele para onde? Para o céu não é, irmão. Essa fé não pode salvá-lo. Existem pessoas que têm uma fé supersticiosa. É uma crença, é uma superstição, é uma fé, é um tipo de fé na sorte. Você já ouviu pessoas dizerem que alguém tem estrela? Aquele cara tem estrela. Aquele cara tem sorte. É como se tivesse uma coisa pairando sobre ele e que tudo que ele faz dá certo. Tem pessoas que creem nisso, na sorte. Por outro lado, esse mesmo tipo de pessoa, via de regra, crê também no azar. Pessoas que não têm a capacidade, porque realmente não têm a fé evangélica,
de que por trás de tudo que sucede, por trás de tudo que acontece, não existe o acaso, não existe a sorte, não existe o azar, existe Deus, que faz as coisas acontecerem segundo o que Ele determina e o que Ele quer. Mas tem pessoas que creem nisto. Tem pessoas que têm fé no poder da mente. E eu quero dizer para você que algumas dessas coisas, não todas, mas algumas coisas semelhantes a isso, muitas vezes procuram ser introduzidas dentro de igrejas, dentro de igreja, que se diz evangélica, ou seja, que mantém ou manifesta a fé no Evangelho. Fé no poder da mente é um tipo de fé. Pensar positivo, você já viu isso? Às vezes a gente escuta isso até dentro da igreja. Irmão, vamos pensar positivo. Bom, se o pensar positivo dele é crer que Deus pode fazer, amém. Agora, se o pensar positivo, no fundo, é ele acreditar que existe um poder em ele dizer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé evangélica. Eu tenho a impressão que se nós pudéssemos, por algum momento, ter os olhos de Deus e olhar as pessoas que muitas vezes se reúnem dentro dos templos, nós encontraríamos algumas pessoas que de certa forma têm uma fé meio mesclada, uma fé meio misturada. Sabe, aquela pessoa que crê na oração de um pastor, o pastor diz, olha, eu gostei, eu aceito a oração, eu creio na oração. Mas ele também crê no galinho de arruda atrás da orelha. Ele também crê que é bom ele receber um passe lá naquele lugar, ele também crê naquilo. Então é uma fé muito misturada. A fé no poder da mente é uma coisa que talvez vocês nunca ouviram falar muito, mas existem pessoas que perseguem esse caminho, né, de buscar essa fé no poder da sua mente. E existem, inclusive, muitos cursos que ensinam as pessoas a exercitarem esse poder latente da mente. Isso é fé, irmão, fé no poder da mente. Mas esse poder leva essas pessoas para onde, irmãos? Se a palavra de Deus diz que quem crer no Evangelho será salvo, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Quem não crê no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele está falando sobre a necessidade da igreja batalhar pela fé evangélica. A fé genuína que pode produzir salvação. A salvação que você precisa e a salvação que eu preciso, ela só pode ocorrer por causa da graça de Deus. Paulo diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mediante é por meio, né? Então, o que liga, o canal que nos faz alcançar essa graça de Deus é a fé. Mediante a fé. Que fé é essa? Fé evangélica, a fé no Evangelho. Então as pessoas podem manifestar, de certa forma, até uma grande fé
em qualquer coisa que não seja no Evangelho, que não seja em Jesus Cristo. Mas não vai lhe servir para nada. Não vai lhe servir. Existem pessoas que têm essa fé e muitas vezes se trancam num quarto, fazem um ritual e creem que pelo fato de repetirem muitas vezes uma frase, um mantra, uma palavra, que eles têm essa fé. E nós jamais devemos e podemos ridicularizar, não podemos condenar, julgar, porque essas pessoas, elas estão entregues a si mesmas, até o dia que Deus tem misericórdia e abre os olhos dessas pessoas e coloca a fé genuína para crer no Evangelho de Jesus Cristo. A fé evangélica, você sabe o que trata, o que é? A fé evangélica é a fé, evidentemente, como o próprio nome diz, é a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso você sabe. Mas eu quero dizer para você que a fé nesse Evangelho, o que este Evangelho, a fé nele, ela está atrelada a outras coisas que nós não podemos desvincular. Por isso a necessidade efetiva de nós batalharmos por esta fé, a fé evangélica, porque junto com o seu eixo, o seu cerne, que é a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, outras coisas estão atreladas. E neste tempo, no tempo que nós vivemos, ter e firmar-se nesta fé é fundamental. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, o que você já sabe evidentemente, mas sempre é bom nós lembrarmos, que a fé evangélica, ela fala de uma boa nova, ela aponta para uma boa nova, uma boa notícia, que é a salvação, a minha salvação e a tua salvação. E alguém pergunta, salvação do quê? Salvação da condição de condenado, da condição de pecado. Então a primeira coisa que nós não podemos jamais nós não podemos esquecer jamais, é que esta fé declara não uma simples salvação, mas uma salvação de um mundo, de uma condição de condenação. Este mundo está condenado. Esse mundo onde a gente vive, irmãos, onde a gente trabalha, onde a gente produz, onde a gente se relaciona, esse mundo está condenado. E grande parte deste mundo será condenada juntamente com ele. Mas aprove a Deus, através do sacrifício oferecido por ele, do seu filho na cruz do Calvário, mediante a fé nesse sacrifício, resgatar muitas pessoas dessa condenação. Nós não podemos esquecer jamais que esse mundo está condenado. Assim como outrora, eu e você também estivemos nessa condição. Parece uma declaração pouco otimista, mas a verdade é que quando nascemos nesse mundo já nascemos condenados, porque trazemos em nós a semente do pecado e a condição de condenação. Por isso que o versículo 28 diz que Paulo diz que vocês não devem se espantar por aqueles que rejeitam, por aqueles que resistem. Quantas vezes a gente vai falar de Jesus para alguém? Alguém diz para você, puxa, fulano, tem um amigo, tem uma família conhecida, mas eu não tenho jeito de falar sobre as coisas do Evangelho. Pô, você poderia ir lá comigo? Vamos apresentar Jesus para essas pessoas? Vamos lá. E a pessoa vai toda empolgada, toda animada. Né? Ora, jejua, se prepara. A família se reúne.
Ele prepara a mensagem do Evangelho, vai falar de Jesus Cristo, e ele sai decepcionado, ele sai triste. De repente achou que ele falhou, que ele não foi eficaz, que ele não foi qualificado, ele não foi preparado para isso. Quem sabe se fosse outro irmão, aquela família aceitaria, e muitas vezes não é isso aqui que estamos vendo. Não são todos, presta atenção, não são todos que têm a permissão de Deus, por mais herético que isso possa parecer para você, nem todos têm a concessão de Deus de crer no Evangelho. Porque no momento que eu creio no Evangelho, sou salvo, e aquele não creu no Evangelho vai ser condenado, se essa minha condição de crer é uma qualidade minha, é uma característica minha, é uma virtude minha, então eu já não sou salvo pela graça, eu sou salvo por mérito. Por isso que no versículo 29 do texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo diz assim: porque a vocês foi concedido. Irmão, por favor, nós precisamos ler Bíblia e crer na Bíblia. Porque a vocês foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, foi dado por Deus isso, foi permitido. Essa fé que nos faz crer em Jesus e através do sacrifício de Jesus nós sermos salvos, essa fé não é algo nosso. E isso não vem de vós, diz Paulo lá em Efésios 2:8. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Eu tenho fé. Se gloriar seria isso, irmão. Eu manifestei fé. Ele não, esse cara é um incrédulo. Eu tenho fé, eu crio em Deus. Este é um pobre coitado. E de repente a pessoa acha que é mais do que o outro porque creu no Evangelho que ele não. Não, a você foi concedido. Por mais que isso possa ser incompreensível a nossa mente, isso trata de eleição, isso trata de escolha. É importante você saber que você hoje guarda e tem no seu coração esta fé no Evangelho, porque a você foi concedido isto. Por que será que se fala o Evangelho para um milhar de pessoas, uma centena de pessoas, todas com condição de compreender, todos com a condição de entender, e por que somente uma minoria aceita e uma grande maioria rejeita? Por que isso? Às vezes você fala para uma pessoa, como eu conheci, no caso o pastor José Silva, meu amigo, falecido, está na glória já. Pastor José Silva dizia: Fernando, eu ouvi o Evangelho não sei durante quanto tempo, a mesma mensagem, nunca entrava. Um dia, o que foi? Chegou o momento em que Deus abriu, foi concedido. Essa fé evangélica, evidentemente, ela não somente fala da nossa salvação deste mundo que está condenado, através do sacrifício, através da morte de Jesus Cristo, mas essa fé evangélica fala não somente da morte, mas acima de tudo essa fé fala da ressurreição de Cristo. Porque você tem que pensar o seguinte: se Cristo morresse na cruz e ali terminasse a história, isso não seria vitória, isso seria derrota. O que muitos incrédulos entendem, que Jesus foi um perdedor. Muitos filósofos entendem dessa forma, que Jesus perdeu, porque a sua mensagem não foi aceita, foi perseguido e morreu. Seria efetivamente uma derrota. Mas o Evangelho não fala somente da sua morte como sacrifício vicário que nos salva. O Evangelho fala da sua ressurreição dentre os mortos. Jesus venceu a morte. E isso fala para nós nestes dias que estamos vendo gente ligados a nós, que compartilham a nossa fé,
e que estão morrendo. Mas assim como Cristo é a premissa dos mortos, e Ele ressuscitou dos mortos, os nossos queridos que partem agora, por causa da fé em Cristo, também hão de ressurgir dos mortos. Não podemos perder a esperança. É a palavra que Paulo diz aos Tessalonicenses. Alguns da igreja de Tessalônica estavam desesperados porque viu seus entes queridos partirem. Não percam a esperança, dizia ele, como alguns. E ele fala como será o grande dia, quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar ou soar, dada a voz do arcanjo, do anjo de Deus, os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, e para sempre estaremos com Ele nos ares. O Evangelho fala disso. Nós somos tentados, nesse tempo que vivemos, a perder a esperança, a nos entristecermos. Mas eu fico feliz quando eu vejo pessoas que perderam seus entes, com o coração confortado, mantendo a esperança e a alegria e a certeza de que aquele que partiu está com o Senhor e está melhor do que nós nesse momento. O Evangelho, ou a fé evangélica, não fala somente que Cristo morreu e ressuscitou, mas a fé evangélica diz que Cristo morreu, ressuscitou e Ele está assentado no trono. Jesus, Ele governa neste momento todas as coisas. Por mais que a gente esteja assombrado, por mais que a nossa alma entre em suspense, por mais que a gente se apavore em algum momento, pelas coisas que estão acontecendo e pelas coisas que provavelmente hão de suceder, de acontecer, não podemos nos esquecer que aquele que morreu por mim, que morreu por ti, Ele ressuscitou e Deus o colocou à sua destra, está sentado à destra de Deus Pai. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo tem poder, tudo o que acontece, acontece debaixo da sua permissão. Esse é o momento de batalharmos por essa fé evangélica. Sabe por quê? Porque nesse momento a igreja muito provavelmente está sendo bombardeada. Aquilo que Paulo fala que a nossa luta não é contra principado ou não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principado e potestade, contra o diabo. É nesse sentido, irmãos. Muitos certamente já caíram no passado da fé. Decaíram da fé. Quantos hoje estão distantes de Deus? E eu não quero julgar, eu não quero vaticinar, eu não quero dizer o que foi e o que não foi. Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas vêm para Deus porque lhes é oferecido um baú de pedra preciosa, quando deveria ser oferecido para ele uma cruz, para ele negar-se a si mesmo, para se arrepender e seguir as pegadas do Senhor. Porque quando vem o tempo de prova, quando vem o tempo de luta, então a fé será provada se é fé legítima ou é uma fé enganosa, uma fé que recebeu uma ilusão, sabe? Uma fé que abocanhou um engodo, uma mentira. Eu creio que aqueles que realmente são de Deus, aqueles que são de Cristo, esses hão de manter-se firme e assegurar-se, batalhar por esta fé no Evangelho. A fé evangélica fala disto, que Jesus Cristo nos salvou, que Jesus nos preparou um lugar, que Jesus está sentado reinando sobre tudo. Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil e a nossa fé, ela é colocada à prova, não por Deus. Eu sempre procuro falar e respeito cada pensamento com relação à onisciência de Deus. Eu não posso dizer,
Jamais poderei dizer que Deus é onisciente, que Deus conhece tudo, e ao mesmo tempo dizer que Deus precisa saber qual é o tamanho da minha fé. A minha fé não é provada para Deus enxergar o tamanho da minha fé e para saber até onde eu vou. Deus sabe até onde eu posso ir. Por isso Ele não deixa eu ir além de onde eu posso ir. Deus sabe. Agora que a minha fé é provada, ela é provada. E é justamente sobre isso que Paulo fala. Essa batalha, batalhar pela fé evangélica, realmente é uma grande luta. Em primeiro lugar, é uma batalha que se trava. Paulo diz que nós devemos batalhar, combater pela fé evangélica. Então é uma batalha que se trava no sentido, primeiro, de difundir essa fé. Você crê que você é salvo. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim, porque Deus o ressuscitou, porque Deus o fez assentar no seu trono, porque Ele governa a minha vida, porque Ele governa o universo. Eu creio nisso, a minha vida está na mão dEle, eu estou seguro. Essa fé, ela deve ser propagada, ela deve ser ensinada, ela deve ser difundida através do ensino, através do testemunho. A igreja é comissionada por Cristo para difundir esta fé. A igreja é chamada por Cristo para proclamar esta fé evangélica, genuína em Cristo, sem mistura, sem tempero, pura. A fé evangélica, ela tem como alvo ou como eixo, como centro, a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falo em fé evangélica, acima de tudo e antes de tudo, eu falo da fé em Cristo, no seu poder para me salvar, no seu poder para me suster de pé, no seu poder para me levar seguro à eternidade, independentemente do que eu possa viver e sofrer neste mundo. Mas existem pessoas que estão ainda crendo no horóscopo, existem pessoas que ainda creem no poder da mente, existem pessoas que ainda creem no galho de arruda, existem pessoas que ainda precisam abrir ou ter os olhos abertos. Eu não posso abrir o olho dessas pessoas, você não pode abrir os olhos dessa pessoa, só Deus pode, mas a nós compete pregar, entregar a mensagem do Evangelho, de uma forma simples. Muitas vezes basta tão somente você falar o que Jesus fez na sua vida. Se você verdadeiramente é uma pessoa que nasceu de novo, e as pessoas olham para o seu viver e vê algo diferente, abre-se uma grande oportunidade de você falar da fé evangélica. A fé evangélica é a fé no Evangelho. Então você diz: eu creio no poder do Evangelho. O Evangelho que mudou a minha vida, através da ação de Deus em minha vida, quando Cristo me salvou na cruz. A partir dali eu me tornei uma nova criatura. Existem muitas formas, muitas maneiras de nós difundirmos esta fé, de proclamarmos esta fé evangélica, ou fé no Evangelho. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, na sua primeira epístola, versículo 9, diz que nós fomos escolhidos por Deus, né? Ele diz que nós somos, vamos abrir ali um instantinho, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, é um texto bastante conhecido, e diz assim: mas vocês são a geração eleita. Quem é aqui a geração eleita, irmão? A igreja. A igreja. Quando a gente fala em igreja, alguém diz: que igreja que ele está falando, certo, né? A maioria das pessoas sabe, mas existem pessoas que pensam que igreja é a igreja batista, a igreja, o corpo de Cristo, né? A igreja universal, a igreja que está implantada no mundo inteiro, que está, sabe, em muitos lugares. Isso aqui é uma igreja local, que faz parte da igreja de Cristo. Mas vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis, para que proclameis as virtudes, as qualidades, o poder daquele que vos chamou, daquele que vos trouxe, de Deus, de Cristo, que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Nós temos a incumbência. Essa incumbência não pesa exclusivamente sobre os ombros dos missionários, dos evangelistas, dos apóstolos. Deus muitas vezes nos dá a oportunidade de falarmos de Cristo e manifestarmos a estas pessoas a nossa fé no Evangelho, a nossa fé naquilo que Deus fez na nossa vida. E aquilo que Deus fez na nossa vida tem tudo a ver com a nossa fé evangélica, a fé no Evangelho. É uma batalha porque evidentemente sempre existiu desde o início da igreja uma oposição muito ferrenha no sentido de calar a igreja. E quando a gente busca conhecer o histórico da igreja desde a sua fundação, nós vamos ver que a igreja, especialmente nos momentos mais difíceis, em que mais foi perseguida, foi onde a igreja mais cresceu, onde a igreja mais falou, desta fé evangélica. Esse ministério não compete aos anjos. Esse ministério não compete às autoridades, aos governos. Esse ministério não compete às ONGs. Esse ministério compete à igreja. Proclamar a fé evangélica. Mas é batalha. Foi no princípio e hoje ainda é. E eu creio que muito certamente será mais difícil, mais trabalhoso, mais desafiador ainda, se as coisas seguirem o rumo, parece que está seguindo, as coisas estão seguindo esse rumo, acho que vai ser mais difícil, E certamente haverá necessidade da nossa parte de ousadia, de exposição, de assumir riscos, porque seguramente nesse tempo, preste atenção, muitas pessoas nos hospitais estão partindo sem salvação, porque não ouviram o Evangelho. A gente fica feliz das pessoas que partiram e que ouviram o Evangelho. Alguns anos atrás, meu sogro, ele muito rapidamente ficou enfermo por conta de uma queda. Ele sofreu uma cirurgia num osso, acho que numa prótese que ele colocou, e ele pegou uma bactéria no hospital e foi muito rápido, foi questão de um mês praticamente. Em um mês ele estava dirigindo e no final, nos últimos dias, já estava quase inconsciente. E houve um momento, a necessidade de nós falarmos para ele, muito embora eu tenha tido muitos anos de convívio com ele, mas a gente sempre teve um pouco de dificuldade de entrar nessas questões, até pela tradição da família, que eles são uma família muito tradicional na religião, e nunca tivemos muita liberdade, mas houve um momento em que tivemos a ousadia, e Deus seguramente abriu as portas. E quando eu cheguei no hospital, minha esposa ficou do lado de fora com a cuidadora que estava no quarto do hospital. E eu cheguei para ele e disse: meu sogro, eu quero falar com o senhor uma coisa fazer uma conversa com o senhor que eu nunca fiz. Ele olhou assim meio de lado para mim, mas ele já estava ainda bem consciente, mas já estava deitado, ela já praticamente não se levantava. E eu comecei a falar para ele do Evangelho. E ele começou a manifestar a sua fé. Deus me deu tanta sabedoria. Ele começou a manifestar a sua fé nas coisas que ele cria. Aquilo que eu falei no início, não tem diversos tipos de fé? Ele tinha fé lá, nas coisas que ele cria. E eu disse: doutor Nildo, eu respeito, e é bom até que o senhor creia em alguma coisa, mas eu quero dizer o seguinte: essas coisas que o senhor crê, essas coisas não podem salvar o senhor. E ele começou a prestar atenção e eu comecei a falar: só existe uma pessoa que pode lhe salvar,
Se o senhor fechar os olhos, daqui um dia, 2 dias, o senhor está apto e com passaporte para a eternidade. E o senhor precisa ter essa certeza. Mas isso depende do senhor, não depende de mim. E quando eu comecei a falar, os olhos dele começaram a como procurar alguma coisa, sabe? Foi uma coisa bem impressionante. É como se ele estivesse olhando alguma coisa no quarto, enquanto eu falava. E quando eu falei para ele se ele aceitava Cristo, se ele aceitava o sacrifício, porque eu expliquei em detalhes o Evangelho para ele em 10 minutos. E quando eu falei para ele aos gritos, eu perguntei se ele aceitava. E ele batia no peito e aos gritos ele dizia: eu quero isto. Isso é o que eu mais preciso na minha vida, de Jesus Cristo. E a minha esposa e a cuidadora, que estava do lado de fora, que é uma espírita. A cuidadora é uma espírita. E quando eu abri a porta e disse para elas entrarem, essa moça estava com os olhos cheios de lágrimas. E foi um quebrantamento grande ali dentro daquele quarto, assim, foi uma coisa, parece que o céu desceu, irmãos. E eu diria assim que meu sogro foi salvo pelo gongo. Eu tive esse privilégio, eu tive essa alegria de poder levar o Evangelho. Mas às vezes a gente vacila. Então é importante a gente saber, principalmente nesse tempo, irmãos, existem pessoas enfermas. E pessoas que vão partir seguramente sem salvação. Então que Deus nos dê o privilégio e a graça de poder ser um instrumento, e anunciar o Evangelho. Eu sei que muitas vezes a batalha, esse combate é até dentro da gente. Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês estejam batalhando por essa fé evangélica, juntamente com o mesmo, combatendo, por essa fé. Muitas vezes o combate é dentro, nesse sentido, de falar de Cristo. Muitas vezes a gente olha para a pessoa, para o perfil da pessoa, mas aquele cara nunca vai aceitar Cristo. Não sei se já passou pela cabeça de alguém, Não, ali é perda de tempo falar de Jesus ali. Jamais. Como se a pessoa, o que vai fazer a pessoa aceitar a Cristo é a minha eloquência, a minha capacidade, a minha sabedoria, as minhas palavras. Aquele cara tem um coração de pedra. Mas quem vai salvar o cara que tem um coração de pedra é aquele que diz: eu vou tirar o coração de pedra e botar um coração de carne, lá em Ezequiel. E às vezes a gente acredita que por ser uma pessoa muito boazinha, a gente diz, camarada, aquele cara só falta ser crente, porque ele é bom demais, E às vezes a gente acha que pelo fato de ser uma pessoa muito boa, ele vai aceitar. E irmãos, às vezes é exatamente o contrário. Aquela pessoa muito boazinha, muito certinha, aquela pessoa corretíssima, ela rejeita, ela não aceita, ela dá uma coisa: olha, respeito, mas eu também tenho a minha fé. E às vezes aquele que a gente acha que não vai aceitar, se aquebranta. Para mim foi uma surpresa dentro do hospital, quando eu vi a manifestação do meu sogro, porque ele podia ter dito: olha, Fernando, eu aceito, você pode fazer uma oração. Sabe aquela coisa de aceitar a oração simplesmente para não ser desrespeitoso? Mas não foi isso. A gente viu claramente que Jesus veio sobre ele. Vai ser uma batalha. Finalmente, a grande batalha, seguramente que todos nós, se ainda não passamos, alguns já estão passando, certamente passaremos, é que essa batalha seja no sentido de que nós permaneçamos na fé. Uma coisa, presta atenção, uma coisa é uma batalha no sentido de difundir a minha fé, ok? De difundir, de compartilhar com alguém, para que alguém assuma essa mesma fé, concedida por Deus. Outra coisa é eu permanecer nessa fé, uma fé que um dia eu adotei para a minha vida, ou recebi em meu coração. Você acha que existem muitas pessoas distantes de Deus? Irmãos, pertinho de mim, eu vejo tanta gente. Perto. Não estou dizendo dentro da minha família, mas perto, muito perto.
pessoas que participaram de ministérios, pessoas que estiveram dentro de igrejas, pessoas que ministraram em igrejas e que decaíram da fé, pessoas que perderam, de certa forma, a batalha. Eu acho que esta coisa de decair da fé, isso é um entendimento pessoal, de alguém decair da fé e partir assim, eu acho que tem tudo a ver com a parábola do semeador. É um entendimento meu. A palavra de Deus, ela foi semeada em alguns solos, e interessante que em 3 solos se vê vestígio de vida espiritual, em 3. Claro, no bom solo, evidentemente, se vê. Esse é o solo perfeito. Mas tem outros 2 solos que aparentemente geram uma vida ali, uma planta que aparece, mas que por alguma razão não permanece. E eu entendo, talvez o que alguém chame de conversão abortiva, né? Não é uma conversão genuína. Nem sempre alguém que vem, entre aspas, para Cristo, vem pela motivação certa. Qual é a motivação certa? O Espírito Santo gera vida nova. É legítimo. É conversão legítima, que procede de Deus. Mas existem conversões, entre aspas, que são movidas pela emoção. Não sei se eu me faço entender. Pessoas que precisam de algo. Pessoas que são carentes. E encontram muitas vezes no ambiente da igreja algo confortável, algo bom. Muitas vezes a mensagem é uma mensagem ilusória, é uma mensagem de engano. Muitas vezes despertando dentro da pessoa coisas que na verdade Deus não quer que seja assim, né? Pessoas que vêm para a igreja com um plano de fazer uso, de se beneficiar da fé, não no intuito, não no propósito de salvação, mas de se dar bem. Você acha que não existe isso? Por que você acha que existem especialistas em mensagem, avivalistas, para despertar interesse nas pessoas? Por quê? E muitas vezes até a pessoa vem com alegria. Muitas vezes a pessoa manifesta, aparentemente, né, uma mudança. E de repente, inexplicavelmente, em algum momento a pessoa decai. Especialmente quando se trata daqueles casos como o caso do solo raso, pedregoso. Um dos solos da parábola do semeador é um solo pedregoso, tem pouca profundidade. E Jesus Cristo diz que quando vem o calor, a planta morre. E aí ele dá o exemplo de quem são essas pessoas. São as pessoas que ouvem a palavra, vamos colocar assim, ouvem a palavra, tal, né? Vêm com alegria, de alguma forma se emocionam, se deixam ser contagiadas por aquilo, pelaquele momento, e até de alguma maneira insufladas e muitas vezes alimentadas por mensagens excessivamente voltadas para as bênçãos, e aquilo é o que muitas vezes mantém a pessoa, mas chega uma hora que ela vai se deparar que a vida, a caminhada de fé não é assim. Tem pedras, tem obstáculos, é apertado o caminho, é estreita a porta. Irmão, tem hora que encosta dos 2 lados, e aí em cima também abaixo, eu já diria, eu aumentaria, ela é apertada e é baixo, às vezes você tem até que se abaixar, para você passar. Sabe, e na hora do aperto, e na hora da adversidade, o mentiroso, ele vai dizer, aonde está o amor do teu Deus? Que foi dito para você que você sempre se daria bem, que com você sempre seria vitória, sempre
estaria tudo certo, você não ia passar por isso, por aquilo, você está passando. Onde é que está o amor do teu Deus? Daí a necessidade de nós batalharmos pela fé evangélica, porque acima de tudo a fé no Evangelho fala do amor de Deus. Tamanho amor manifestou por mim e por você, que Ele deu a sua própria vida por mim, morrendo na cruz. Então o amor de Deus é infalível, jamais posso duvidar desse amor. Mas vai haver um momento que eu vou batalhar, vai haver a batalha espiritual. Vão vir as dúvidas, vão vir as mentiras, vão vir os dados inflamados do inimigo. E aí, o escudo da fé. Que fé? A fé no Evangelho. A fé evangélica. Precisamos batalhar. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós não seremos poupados de sofrimentos e injustiças até. Muitas vezes nós não seremos poupados de sofrimento e injustiças. Muitas vezes os nossos sonhos não vão se realizar. Quem diz para você que todos os teus sonhos se realizam, mente para você. Ou no fundo quer te agradar, com o intuito de te segurar. Mas quando você perceber que não é assim, a sua fé vai vacilar, porque ela não é uma fé genuína, ela não é a fé evangélica. No Evangelho. A fé do Evangelho aponta para o sacrifício de Cristo. A fé do Evangelho aponta para o caminhar de Cristo. E Ele diz que o seu caminhar deve ser seguido por nós. Diz a Bíblia que Ele deixou as suas pisadas para nós seguirmos. Você entendeu o que a Bíblia quer dizer? Ele nos deu um exemplo. A sua vida terrena, não estou falando da sua vida no trono, na glória, a vida neste mundo é um caminho para ser seguido por nós. Então tem momentos difíceis, tem momentos dificílimos, e somente o que nos faz permanecer é a fé no Evangelho, é a fé evangélica. Por isso nós temos que batalhar. Que Deus conceda a graça para que você seja sempre aquele cara firmado, aquela mulher firmado na fé, que um dia nos foi concedida, como ele disse lá no 29. A vocês foi concedido não somente o privilégio de crer nele, mas também padecer por ele. É no momento do padecimento que se revela, né, que se mostra, no momento da luta, no momento da adversidade, é que se mostra a verdadeira fé. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos estar orando. Eu sei, Senhor, que nesse momento, pessoas, muito provavelmente pessoas que estão ouvindo, ou que estarão ouvindo ainda essa mensagem, se questionarão e perguntarão a si mesmos: será que não é isso que está acontecendo comigo? Minha fé está sendo abalada nesse momento tão difícil. Estou sendo tão provado nesse momento. As coisas têm sucedido de uma maneira diferente de que eu supunha, ou da maneira que me foi ensinado. Nesse momento, eu sei, Senhor, que mesmo nesse lugar, pessoas possam estar questionando o momento que estão vivendo. E eu sei do que fala o Senhor, porque quantas vezes em minha jornada, Senhor, quantas vezes em minha caminhada, eu olhei para Ti, e Tu viste dentro do meu coração
um grande ponto de interrogação. Mas a tua misericórdia me alcançou, tua graça me acalmou, teu Espírito me consolou e me fez passar por mares, por vales. Eu sei, Pai, que nós estamos trilhando um caminho, estamos chegando a um ponto em que a verdadeira fé há de se manifestar. O ouro será provado, a prata purificada, mas a palha será queimada, Senhor. Te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que cada um dos irmãos, que cada um, Senhor, das pessoas que estão agora, cada uma das pessoas que está nesse ambiente, pessoas que estão no seu lar agora ouvindo, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja confirmando, mas acima de tudo fortalecendo a fé no Evangelho. Tudo pode passar, e certamente há de passar, mas a tua palavra jamais passará. O Evangelho, segundo a tua palavra, Deus, é o teu poder, é o poder de Deus para aqueles que creem. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos entregou o Evangelho, e porque um dia o Senhor colocou em nosso coração fé para crer neste Evangelho, cujo eixo, cujo centro, cujo cerne é a pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tão grande salvação que o Senhor nos proporciona àqueles que creem mediante a fé neste Evangelho. Obrigado, Pai. Te peço em nome de Jesus Cristo para aqueles que estão nesse momento sendo bombardeados, Pai, diante de tantas coisas que têm acontecido, não somente no nosso país, mas em todo o mundo. Através do Teu Espírito vem trazer, Pai, confirmação ao coração desta pessoa ou destas pessoas. Vem confirmar Teu amor, vem confirmar Teu cuidado, independentemente do que possamos atravessar e experimentar. Que os nossos olhos permaneçam postos em Ti, como dissemos a semana passada. Que nada possa nos distrair, mas que possamos manter os nossos olhos fixos, os nossos olhos fitos em Ti, Senhor. Guardando dentro do nosso coração a fé. Como disse o apóstolo Paulo, depois de terminar a nossa carreira, depois de combatermos o combate, que a fé esteja guardada dentro de nós. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meu querido irmão, leve essa palavra no teu coração. Ora a Deus para que Deus dê uma semana a você abençoada, né? Vamos estar orando ainda, né, pelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Esse é o momento da gente orar. Ah, pastor, a gente ora e, sabe, eu estava orando por uma pessoa, a pessoa não resistiu. Faça a sua parte, a nossa parte é orar, né? O resto Deus faz. Nós já temos os corajosos profissionais, né, que enfrentam, não é fácil, né, irmão? Os médicos, as enfermeiras que estão na linha de frente, estão expondo suas vidas. Vamos estar na retaguarda, cobrindo essas pessoas com oração, mas especialmente os que estão doentes. Eu tenho um irmão, né, hoje entubado,
um médico pneumologista, imagine só, que coincidência, né? Lá em Criciúma, está no Hospital da Unimed, o nome dele é Arthur, né? Um irmão querido, mas está lá, né? Estamos orando por ele. E vamos estar orando também pelas outras pessoas que estão precisando da nossa oração. Vamos na paz do Senhor, vamos para o nosso lar, para a nossa casa. Tenha uma boa noite de descanso e uma boa semana na presença de Deus.